Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje nós vamos dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos no 49º dia da leitura da Bíblia e estamos firmes aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu queria muito que você deixasse o seu comentário aí, dizendo como tem sido os seus dias de leitura da Bíblia. Coloque aí para nós como é que foi esses quase 50%, essa metade da leitura que juntos estamos fazendo aí já. Agora é descida, chegamos no topo do monte e agora começa a descer, agora é só soltar o carro e a gente conclui a leitura da Bíblia. Olha que benção. Vamos aí orar ao Senhor e dar sequência ao nosso lindo projeto. Querido Senhor, graças eu te dou, ó Pai, graças eu te dou pela tua infinita graça, pela tua bondade, pelo teu amor, porque tu és bom e eterna sua misericórdia. Amigo Jesus Cristo, que o seu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, Pai, através de nossas vidas. Receba, Senhor, nosso culto, nossa adoração, e que este momento de leitura da tua palavra seja para o nosso crescimento, nosso aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 106. Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho. Ele secou, ele o fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou por poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça do desejo e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pedia, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, eu escolhido, não houvesse intercedido, impedido que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram créditos à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Também espalharia entre as nações a sua descendência.
e os dissiparia por todas as terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhes foi atribuído como justiça, de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. Moisés falou sem refletir. Não não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações, aprenderam os seus costumes e adoraram os ídolos, os quais tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, deram sangue inocente e sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram a ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles provocaram com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles a sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativo. Salve-nos, Senhor, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Salmos 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem fechar-se a cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos desfaleciam neles a alma. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que pudesse morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Eles saíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e desprezou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa da sua iniquidade, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, a sua angústia, clamaram ao Senhor, que os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal.
que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, e oferecem sacrifícios de ações e graças e proclamam com júbilos as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio nas imediações das águas, esses veem as sombras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, e que ele elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, e no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então a sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para que os filhos dos homens que exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou os rios em deserto, mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis d'água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e lhes multiplicaram muito, e o gado lhes deu, não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os fez andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmos 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita, responde-nos. Deus falou da sua santidade. Exaltarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é meu cetro. Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitas, ó Senhor. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. Salmo 109. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falaram contra mim, cercaram-me com palavra odiosa e me atacaram sem motivos, em paga em meu amor me hostilizaram, eu, porém, oro. Pagaram-me e o bem com o mal, e amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos seus dias,
outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos de seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se a posse de tudo o que ele tem, que um estranho saqueie o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, que sejam que haja quem nem haja quem se compadece dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Na iniquidade dos seus pais fiquem viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado da sua mãe. Permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer na terra da sua memória, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o acompanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dela. Vestiu-se de maldição com uma túnica, que ele penetre como água no seu interior, e os seus ossos como azeite. Seja para com ele como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor, age por seu amor, teu nome, livra-me, porque tua, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o meu coração. Vou passando como a sombra que declina, vou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus ossos vacilam, o meu corpo definha de magreza. Torne-me para eles objeto de zombaria, tornei-me para eles objeto de zombaria, quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, fizestes. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa, seja envergonhados os que se levantam contra mim. Alegrem-se, porém, o teu servo. Cobram-se de vexame os meus adversários, a sua própria vergonha os envolva como seu manto. Muitas graças darei ao Senhor, e os meus lábios eu louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para livrar daquele que o condena. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho de alvorecer. Virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, o dia em que se irá esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará a cabeça de toda a terra. No caminho beberá a água nas torrentes, e passará de cabeça erguida. Salmos 111. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos,
que os alegrem por causa deles, e as suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança, manifestou o seu povo e o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis são de todos os seus preceitos, estáveis são elas para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, entre o tremendo é o teu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, todos os que praticam o seu louvor, permanece para sempre. Salmos 112. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, tem grande prazer nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre, aos justos nasce luz nas trevas, ele é poderoso, piedoso, compassivo e justo. Feliz aquele que compadece e empresta, ele defenderá a causa com juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza nas más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo do ímpio perecerá. Salmos 113. Aleluia! Louvem os servos, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio do povo de língua estranha, Judá os tornou o santuário do Senhor. Israel, o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho, o que lhes aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim, e você, Jordão, porque se recuou, montes, porque estão saltando como cordeiros, e vocês, colinas, como cordeiros do rebanho, tremam, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água, e o rochedo em manancial. Salmos 115. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia, da sua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum sai-lhes da garganta, torne-se semelhante a eles os que os fazem.
e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, ele é seu amparo, seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia! Salmo 116. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim os meus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. A minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito, eu disse a minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia! Salmos 117. Louvem o Senhor por todos os gentios, por todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos 118. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é aquele que pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruiu. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruiu. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruiu. Empurraram-me violentamente para me fazer cair.
porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque ele me salvou. Das tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, e a mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor os eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Este é a porta do Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa é a essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultem e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor. Nós os abençoamos. O Senhor é Deus, ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por mais esse dia de leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, damos graças a Ti, ó Deus, pela Tua infinita bondade, pelo Teu grande amor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, cada um desses, ó Pai, que tem participado desta leitura. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através da vida dos Teus filhos. É o que eu te peço. Amém. Deus te guarde.